Pipo, tem gente que é muito bom atrás das câmeras. Eu quero saber se é bom na frente das câmeras. Eu quero ver também. Essa é uma dúvida que eu tinha. Eu quero ver se o cara desenrola. Eu acho que sim. Pessoal, o cara que está aqui conosco hoje, eu dizer cara porque ele é mais novo que eu. Como vocês sabem, eu estou em Maragogi há 20 anos. E eu vi ele moleque na igreja, pequenininho. Eu não sei se eu dei cascudo nele, eu acho que não. É um cara que muito inteligente, esforçado, trabalhador e um cara jovem, empreendedor. E eu tenho a honra de entrevistar hoje Túlio Filmes, meu amigo Túlio. Seja bem-vindo aqui ao PipoCast. Obrigado. Para a gente falar um pouco sobre a sua atividade profissional hoje. Tudo bem que você tem uma outra formação, que para mim é uma coisa no sul e a outra no norte, mas você vai explicar um pouco para a gente sobre isso. Seja bem-vindo, Túlio. Obrigado. Explica pra gente aí, você é videomaker, não é isso? Isso. O que é o videomaker, esse né? Esse negócio é bom saber. Esse negócio é bom saber. Hoje em dia a profissão de videomaker ou filmmaker, né, como assim muitos conhecem, existe até no meio do audiovisual, tem até uma divergência, uma nichezinha, sabe? Videomaker, filmmaker, enfim, mas no final Quase a mesma coisa. quase a mesma coisa, se a gente for resumir. Mas, em resumo, é aquela pessoa responsável por fazer produções a nível audiovisual, como o nome já diz, seja uma filmagem, fotografia, seja o áudio em si, né, captação de áudio. E, indo além disso, é compilar tudo em uma coisa só, que é aquele vídeo, o filme final que a gente publica, né? Vou usar assim, que a gente publica. O filme que você vê é uma produção audiovisual, um comercial de TV que é uma produção audiovisual, enfim, tudo que envolva os pilares, né, desse segmento é o que a gente está a produzir. E qual é o maior desafio de ser um videomaker? É montar diretamente um roteiro, exatamente fazer a captação de imagens, montar exatamente essa história, essa narrativa? É Qual entender maior o que o cliente quer, porque às vezes você tem um pensamento que é o bom, como profissional, mas o cliente quer uma coisa totalmente diferente. Para conciliar o que é o profissional, o que vai ficar top, e o que o cliente também quer. para atender, né? Exato. Eu acho que hoje a gente tem, principalmente no Brasil, três situações que falam da maior dificuldade. Se for levar para a primeira, que é você realmente, como você falou, entender o que é que o cliente precisa. Ele vai chegar para você e vai dizer, Pipo, eu preciso fazer um vídeo assim, 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 um comercial que mostre minha empresa desse jeito, porque eu preciso vender tal e tal coisa. Você como um videomaker, filmmaker, o vídeo para ele em si é uma arte. Ou seja, é como se fosse uma tela em branco e ali a gente vai pintar, vai estruturar tudo que você falou, a gente vai tornar visível, digamos assim, tudo que está na sua imaginação. Só que a gente idealiza uma coisa, que é sempre filmar em proporção, que aí já entra outra dificuldade que tem no... A gente quer sempre filmar nessa proporção aqui que a gente chama de 16:9, que é a proporção de cinema, tudo mais, bonitinho, a câmera na horizontal. Só que hoje, a maioria das empresas e do mercado quer tudo para o celular. E o celular é justamente ao inverso. Justamente o inverso. E você tem que entender isso, tem que saber às vezes que assim ia ficar mais bonito, só que na vertical vai dar mais resultado. Você tem que ter esse feeling para poder saber entender a necessidade do cliente, para onde vai a plataforma, então fazer esse estudo também, né? Isso, você conseguir interpretar, por exemplo, preciso que você faça a cobertura desse evento. Você vai chegar lá, eles vão lhe briefar, vão falar as informações. Peraí, calma. Gente, falou em briefing. uma pergunta falou em briefing. Que não quer calar. O que é briefing o nome? Briefing. Sim, o que é isso? Eu não sou leigo, você tem que me explicar aí. O briefing basicamente se usa muito um linguagem publicitário. Jargão, seria? Não. Jargão não, mas é um termo publicitário que é você passar para a produção, que você vai, para a produtora, enfim, em palavras mais simples, um resumo do que seria aquilo que você precisa. Por exemplo, eu quero que você faça a cobertura aqui do Salinas, de um evento do Salinas. Pronto, Salinas mesmo, sempre que a gente vai fazer uma produção lá, eles mandam um briefing com todos os detalhes. Seria o roteiro. Isso. Basicamente. A gente prefere planos abertos que iniciem com cenas aéreas, que mostrem o ambiente e tal. Cenas que enfatizem enfim, a culinária, a atração que a gente está tendo ali. Basicamente seria isso. É você dar as instruções, entre aspas, para o que você precisa produzir. Entendeu? Entendi.
Isso aí serve tanto no jornalismo também, em várias coisas. E o mais importante, né, que o brief também, ele segue lá para o processo de edição, né? Porque a partir do brief você faz a captação e dessa captação você precisa montar, né, essa narrativa, montar esse vídeo, né, isso? Isso, eu acredito que todo mundo que trabalha com a parte de audiovisual, principalmente na parte do vídeo em si, sabe que uma das partes fundamentais é uma boa edição. Sim. Porque às vezes a captação ela pode até não ter sido tão boa por N fatores, talvez choveu, talvez você só estava com uma câmera ali, um equipamento outro. Porém, na edição você consegue meio que consertar tudo isso. A edição é que vai fazer um filme de casamento tocar os noivos. Porque o filme do casamento em si, você vai reviver, você tem que... Imagina a responsabilidade. Você tem que estar no evento de uma pessoa, visualizar tudo aquilo do começo até o final, captar o máximo que você conseguir e colocar para a tela ali, para a timeline que a gente chama, né? Que timeline é a linha de edição que a gente outra usa. Pergunta que eu ia fazer, mas já está explicando. De forma que eu mesmo, quando vou editar um casamento, eu faço como se fosse uma poesia. Tem o começo, tem o desenvolvimento ali, tem então, enfim. Eu tento deixar o máximo poético para ser imagens bonitas, artísticas, imagens que talvez você nem preste atenção, que seja um pássaro passando, se for numa praia, a palha de um coqueiro balançando, que você falando assim não às vezes não dá nada, mas na edição, com a câmera lenta, a música certa, talvez até a fala do padre ou do pastor ali no fundo vai tocar. São momentos que talvez um abraço que ela recebeu ali no making off da noiva significou muito para ela, porque foi uma pessoa importante que esteve ali. Entendi. Você tem que ter acessibilidade de pegar tudo aquilo ali, colocar no vídeo e interpretar como que você acha que os noivos vão gostar e também ser informativo. Sim, tu vê só, tu tem nível superior em fisioterapia. E me diga uma coisa, como foi que começou isso aí? Porque fisioterapia com a área que você atua hoje é totalmente diferente. Como foi essa virada de chave? O gosto pela fotografia, o vídeo em si, é uma história engraçada que poucas pessoas sabem, inclusive acho que uma das personagens principais nunca ouviu essa história. Sim. Que foi a minha irmã. Eita! Eu sou o irmão mais novo. E todo irmão mais novo tem aquilo de admirar o irmão mais velho para querer andar com ele na turminha dele e tal, porque você tem aquela imagem que o irmão mais velho é o descolado. A irmã, no caso, a minha, no caso. E aí minha irmã sempre gostou muito de fotografia, de pousar, de tirar foto, tal. E na minha mente, qual era a minha ideia? Quando eu era ser fotógrafo mais novo. Eu vou aprender a fotografar, eu vou fotografar ela e ela me levar pra sair. Tanto é que eu aprendi, realmente fiz curso na época no IFAL, enfim. Pesquisei na internet e usava uma cybershotzinha rosa ainda, que a minha mãe tinha, pra aprender a fotografar. E foi desse jeito que eu comecei a aprender a introdução, digamos assim, pra esse universo. Aí depois, né, se deu certo ou se não, a parte da minha irmã, eu saí com ela, né, não deu muito certo, mas pelo menos alguma coisa serviu. Exato. Foi a paixão por essa parte. E na parte profissionalmente, mesmo que eu fui transformar isso em uma profissão à renda, veio através do seu pai. Ainda me lembro, no 8º para o 9º período da faculdade, foi um pouquinho antes da pandemia começar. Justamente foi no início de 2020. Eu estava já para me formar, estava no período de estágio, TCC, e aí quando a pandemia começou em si, eu morava em Maceió, um flatzinho lá para a faculdade, dividia inclusive ele com um amigo meu, e aí seu pai ligou para mim e fez assim: Túlio, eu preciso que você faça ele sempre gostava de uns vídeos. Ainda agora. Aí ele, eu quero que você grave uma mensagem para eu mandar pros irmãos. Aí eu disse, tá certo. Eu peguei o celular, fui lá, filmei ele falando, eu lembro, tem 11 minutos o vídeo. Caramba! Será que não gosta de falar? Na época os vídeos tinham o quê? 1 minuto e pouco? Esse tem 11 minutos. Esse tinha 11, né? Porque só mais de 100% a mais. Foi, não, 1000%. Aí ele, não, porque a igreja não vai poder abrir e tal. E aí a gente vai ter que enviar essa mensagem para os irmãos. Certo? Tá certo. Filmei.
entreguei a ele enviou. Aí na outra semana isso, a gente ainda tava naquele período que tava fechando tudo ainda. Sim. Aí quando fechou tudo de vez, foi quando eu voltei para Maragogi. Isso. Aí voltei, na época eu trabalhava na faculdade só fazendo estágio e como um mentor lá na faculdade eu ganhava uma bolsa pequenininha, mas ganhava. Mas trabalhando na fisioterapia, Na não? fisioterapia. Na fisioterapia. E aí quando eu cheguei aqui, lá tudo parou, aí o... É porque essa parte me emociona um pouquinho. Aí o seu pai fez assim, a gente precisa fazer umas lives para poder transmitir a palavra de Deus para os irmãos enquanto estão em casa. A gente ia duas vezes na semana para a rádio. Isso. Na época eu achei que uma live era só ligar o Instagram e fazer assim. Só que não era só isso. Tinha toda a produção, enfim, ainda lembro, era eu e o Johnny. E a gente fazia de tudo. Chegava lá com o celular, colocava o celular aqui, aí eu precisava de luz, não tinha luz. Eu comprava uma luz da Leroy Merlin, que eu ainda lembro, tinha um bastãozinho de luz dessas que usam em... Sim. Tem um daquele. O celular ficava apoiado numa caneca. Isso. Aí isso foi a primeira live que eu fiz, jurando que tava indo bem. Aí eu disse, não, tenho que aprender. Aí de uma semana para outra eu fui estudar tudo. Aí descobri que tem um programa que você coloca, instala no computador, tal. E aí a gente ia fazer a live com o computador já. A Logitech, o celularzinho lá, que ficava travando também. Testando tecnologia, né? A gente tava tentando. O computador não rodava nem o Word direito. Se fosse rodar o coisa. Mas aí a gente foi começando. Começando. E aí ele fez assim, a gente precisa de um vídeo pra reforma da igreja. Foi, eu lembro. Aí foi meu primeiro vídeo... Foi uma live com cantores, não foi? Ou não, Não, foi esse? foi Ou foi da construção, velho, da demolição. Ah, ali foi top aquele vídeo. Ainda lembro. Fiz o vídeo todinho no celular. Inclusive, vários dos irmãos que aparecem no vídeo hoje descansam no Senhor. É. Mas foi um vídeo que ficou bem impactante, assim, bem emocionante. Toda a igreja comentava, falava... Vai parabéns, no não. vídeo esse vídeo ainda no YouTube. Aí fiquei com aquela coisa na cabeça. Gostei, isso é uma coisinha legal. Só que também não levava a sério como profissão. Na minha mente aquilo era um hobby. Exato. E aí esse amigo meu que dividia apartamento em Maceió, ele dizia assim, investe nisso aí, cara. Isso aí dá futuro. Tu tem futuro nisso aí. Tem olhar, né? Eu dizia, não, isso é meu hobby, rapaz. Isso aí vai dar em nada não. Aí ele dizia, não, rapaz, invista. E o seu pai sempre me chamando. Vamos fazer um vídeo. Vamos fazer uma live. E eu tentava de todo jeito. Tanto é que eu ia pesquisando, tentando com poucos recursos, que uma das perguntas que você fez foi a dificuldade que tem no Brasil hoje, é justamente para o profissional, principalmente aquele que está começando sozinho e de baixo, é conseguir equipamento. Fazer a compra do equipamento, né? O equipamento, principalmente nessa área no Brasil, ele é muito caro. Taxado em dólar, né? Então faz uma diferença muito grande, né? Seja você... Antes ainda tinha o AliExpress, agora há pouco, mas hoje em dia nem tem mais, né? Por conta das taxações, enfim. E isso é uma profissão bastante cara. Por isso que às vezes as pessoas começam e desistem, porque justamente você às vezes precisa trabalhar... Eu ainda lembro, eu trabalhei quase um ano para poder comprar a primeira câmera. Inclusive foi-se embora todo o dinheiro que eu tinha juntado. Entendi. Em um só equipamento, né? E não tinha nem a lente, não era só... só o corpo, né? Só fala em lente não, deixa lente pra lá. Agora me diz o seguinte, o que é que você tem hoje de equipamentos? Hoje a gente tem duas câmeras, uma Sony 7.4, uma câmera de cinema, que é uma FX30, tem jogo de lentes, tem algumas lentes, drones, GoPro, sistema de áudio, mesa, microfones lapelas, gravadores. Consegue produzir bem, é uma produtora mesmo, já tá. Todo o setup de luz. Hoje a gente, graças a Deus, está bem completo. O que o cliente hoje precisar... E o que é que você vem produzindo? Hoje a gente produz... Acho que o carro-chefe seria produções corporativas, aqui para empresas na região e tudo mais. E também no nicho de eventos, seja casamentos, aniversários, enfim. Mas basicamente hoje... E seus clientes hoje estão em que local? Maragogi? Mas graças a Deus tenho cliente
todo canto do... Mas ele continua produzindo pra igreja, né? Deixou de produzir pra igreja Ele não, né? produzir, ele tá lascado. Porque o cara disse que começou na igreja, não tá produzindo tá pra lascado. igreja. Tem que Ô, fazer, né? ô Túlio, e me diz uma coisa, quando tu não tinha esses equipamentos, tinha alguns perrengues, algumas coisas, passa aí pra gente, porque Rapaz. o cara vê o vídeo todo bonitinho, mas não sabe como é que foi feito, né? Sabe a estrutura, né? Eu ainda lembro que eu comecei com celular, Ah, eu tinha um celular, e pra eu ter aquela luz, softbox que chama, né? Que é, na verdade, softbox é aquele guarda-chuva grandão, exatamente, você sabe? sei. Aí você bota uma luz dentro. Aham. Aquilo ali, o meu era uma caixa de papelão que eu pintei de preto, botei um papel manteiga na frente e peguei um refletor. Desse refletor que ilumina salão, jardim, certo. que meu pai tinha, eu botei dentro e ali era o meu softbox. Aham. Quebrou um pouquinho a luz, né? Inclusive, ia fazer trabalhos com ele. Aham. Fico feliz da vida. Ah. E aí, essa era a parte de luz, né? Que passou um tempo até a gente conseguir comprar. Inclusive, no dia que eu comprei meu primeiro jogo de luz, Foi, eu tava você com tava você, lá. foi, verdade. E o outro era uma coisa que o pessoal pedia muito, que era drone. Só que na época eu nem tinha um orçamento para comprar e nem o orçamento que eu tinha conseguia pagar direito o drone. Porque para eu ter um drone na época eu tinha que alugar, na verdade eu tinha que contratar, Um terceiro, né? que justamente era o Alex que eu contratava na época. Inclusive, às vezes o orçamento não batia do Entendi. cliente. Mas Até porque o porque- Alex cobrava caro? Era. É porque eu não sabia cobrar também. Ah, Ô pessoal, todo só mundo pra se vocês testando, saberem, o Alex é o cara que grava a gente aqui, tá? Um dia a gente vai colocar ele aqui também. Ele tá querendo escapulir, como diz o Batuto, mas ele vai vir aqui ser entrevistado. Ainda lembro, aí o cliente dizia assim, eu disse, ó, vai ser tanto. Com o drone vai ficar 2 tantos. Aí o cliente, rapaz, não tem como não. Só que eu tava tanta vontade de querer fazer, né, tal, eu disse, e agora? Tirar do meu bolso eu não posso. Eu disse, não, você quer drone? Você vai ter drone. pronto, e você ficava sem. Aí eu pegava eu pegava um tripé que eu tinha, colocava um estabilizador de celular que eu tinha em cima e colocava o celular lá. Aí eu levantava. Tu já é alto e com o negócio Era, já pra aí quatro metros. eu levantava e ficava lá em cima, a imagem parecia de drone. Tanto é que a gente fez um vídeo de uma lancha desse jeito. Eu ficava pendurado assim na lancha desse jeito. Teve um carro também que a gente gravou, uns 3 carros eu acho. Eu ficava pendurado em cima de um bug. Ainda tem essas imagens. Eu ficava lá pendurado para tentar pegar a imagem para simular o drone. O drone. Hoje a Túlio Filmes conta com quantos profissionais? Como é a sua equipe hoje? Hoje faço toda a parte, né, de trabalho também na parte de captação, de edição. Temos alguns colaboradores que são fixos com a gente, todos os eventos que tem. Sim. Inclusive, Matheus, Gabriel, 3 são fixos. E também tem aqueles que... Porque nesse mercado em si, a gente chama muitos freelancers. Sim. Tem uma coisa chamada muito freelancer, que é, por exemplo, eu preciso fazer uma captação aqui de... Pronto. Um exemplo, um festival aquático. E aí precisa ter 3 drones. Digamos que eu só tenha 2. Aí eu ligo pro Alex e faço, Alex, você faz diária de drone? Faz. Pronto. Contato freelancer para poder montar a equipe para suprir aquele evento ali. Se fazer precisar de um evento. freelance em modelo, eu estou à disposição. Com toda certeza. Agora me diga o seguinte, você disse que tem esses equipamentos todos, você tem algum equipamento, alguma lente que consiga filmar a cabeça Tem que do ser- nosso amigo? Tem que ser aquela lente que pega o leão no safari. O cara tá a 4 km de distância do que Uma se TV cabeça dessa não não dá. pega o cara. Dá não, meu amigo. É. Túlio, muito obrigado, acho que a conversa foi muito esclarecedora, Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. satisfação. E volte sempre, viu? Quando tiver alguma novidade, alguma coisa aí que você queira divulgar, pode ter certeza que o podcast do o PipoCast estará de portas abertas para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Desejo bastante sucesso para vocês. Valeu. Obrigado novamente pela consideração e É é isso aí. Valeu, pessoal.